Você conhece o processo de execução? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre o processo de execução. Vamos fazer uma introdução sobre o tema. E essa pílula jurídica compõe uma série de pílulas jurídicas onde trataremos do processo de execução. Para iniciar o entendimento do tema, precisamos compreender o que vem a ser executar. Executar nada mais é do que satisfazer uma obrigação. Essa satisfação da obrigação ela pode se dar de modo espontâneo quando o devedor cumpre a obrigação que está no título executivo. Ou então, ela pode ser uma execução forçada, que é quando se compele, se obriga o devedor a satisfazer a obrigação. É importante a gente lembrar que toda vez que nós tratamos de execução, nós estamos falando de um título executivo, que é o documento onde se instrumentaliza a obrigação. Esse título executivo ele pode ser judicial, quando ele é proveniente de uma decisão judicial ou de uma sentença judicial, ou ainda ele pode ser um título executivo extrajudicial, quando ele é dotado de normas, dotado de requisitos que a lei prevê, e estando presentes esses requisitos, ele pode ser um instrumento hábil para garantir a satisfação do crédito. Quando falamos na execução forçada, estamos diante do papel do Estado juiz. O Estado juiz, ao verificar aquele título executivo, judicial ou extrajudicial, adota meios para satisfazer o interesse do credor. Portanto, quando falamos de execução, falamos da atividade jurisdicional voltada para a satisfação do credor, para que aquela obrigação seja cumprida na forma que está ali prescrita no título executivo, seja judicial ou extrajudicial. Identificamos, então, que toda execução ela vai estar pautada em um título executivo, que pode ser judicial ou extrajudicial. Quando falamos de uma execução de um título executivo judicial, nós não temos mais um processo autônomo como era antigamente. Temos sim uma fase dentro do processo, que originalmente era de conhecimento, que se chama essa fase de cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença, então, é uma fase dentro de um processo que teve uma primeira fase, que era uma fase de conhecimento, e depois uma fase de cumprimento de sentença. Quando nós estamos diante dessa situação, nós estamos dentro do que se chama um processo sincrético, que é um processo que ele se desdobra em fases distintas e cada fase tem uma finalidade específica. Na fase de cumprimento de sentença, nós estamos diante exatamente de uma fase executiva dentro de um único processo. Por outro lado, quando temos o título executivo extrajudicial, nós teremos a formação de um processo autônomo, que é um processo voltado exclusivamente para a cobrança de um direito que está instrumentalizado num documento que se chama título executivo extrajudicial. Isso vai ficar bem claro quando nós analisarmos o artigo 771 do Código de Processo Civil. Vamos a ele. Artigo 771. Este livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial e suas disposições aplicam-se também no que couber aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução
as disposições do livro 1º da parte especial. Vemos então que os títulos executivos extrajudiciais são os instrumentos que dão a certeza para que o processo de execução ele seja desencadeado. Portanto, a certeza ela é um requisito indispensável no processo de execução. Seja quando nós olhamos o cumprimento de sentença, em que ele tem um título executivo judicial que dá essa certeza para que o Estado juiz adote meios para satisfazer o crédito do credor, seja nos títulos executivos extrajudiciais. Essa certeza é decorrente das previsões legais que dão força executiva aos títulos extrajudiciais. Outro ponto interessante é que essa certeza instrumentaliza o Estado juiz para que ele possa adotar meios coercitivos que vão fazer com que o devedor cumpra a obrigação ou mesmo subrogar-se no papel do credor, ou seja, assumir o papel do credor, invadir o patrimônio do devedor e assim satisfazer o crédito do credor. Isso está relacionado ao artigo 6º do Código de Processo Civil, que trata do princípio da cooperação, em que os agentes do processo devem interagir e atuar de maneira a fazer com que o processo chegue à sua finalidade, mas também o artigo 772 do Código de Processo Civil traz alguns desses instrumentos. Vamos conhecer o dispositivo. Artigo 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo, inciso 1º, ordenar o comparecimento das partes. Inciso 2º, advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Inciso 3º, determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações, em geral, relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinalando-lhes prazo razoável. Percebemos, então, pela leitura do artigo 772, que o juiz é munido de instrumentos para que, no processo de execução, seja garantida a satisfação do crédito buscado pelo credor. E temos ainda o artigo 773, que também dá outros poderes ao juiz na condução do processo de execução. Vamos conhecer o dispositivo. Artigo 773. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados. Parágrafo único. Quando, em decorrência do disposto neste artigo, o juízo receber dados sigilosos para os fins da execução, o juiz adotará as medidas necessárias para assegurar a confidencialidade. Fica bem claro que o Estado juiz é dotado de vários instrumentos legais para fazer com que o processo de execução chegue à sua finalidade, que é satisfazer o crédito do devedor. Para isso, o Estado juiz ele é dotado de instrumentos executivos. Esses instrumentos executivos, na doutrina, são classificados em duas modalidades: a subrogação e a coerção. Na subrogação, o Estado juiz assume o papel do credor e, com isso, ele adota mecanismos para buscar recursos que venham a garantir o pagamento do crédito. Por exemplo, ele invade o patrimônio do devedor, encontrando bens, por exemplo, um veículo, ele leva esse veículo a leilão e o valor apurado é entregue ao credor. Isso é um instrumento executivo de subrogação. Mas há também os instrumentos de coerção, que é, por exemplo, a aplicação de sanções ao executado para que ele venha a cumprir a obrigação. Um exemplo disso, por exemplo, é a aplicação das astraentes, que são as multas, ou a aplicação de sanções por ato atentatório à dignidade da justiça. São instrumentos voltados para exatamente coagir o devedor ou executado a adimplir a sua obrigação. E, por fim, precisamos destacar as características do processo de execução, da execução.
São 3 características que a doutrina aponta, que são as 3 principais. A primeira característica é a substitutividade, que significa quando o Estado ele se vale de meios coercitivos e de subrogação para fazer valer o direito do credor. Outro aspecto seria a definitividade, ou outra característica. A definitividade está relacionada ao efeito da sentença no processo de execução. A doutrina diverge um pouco, não é um tema pacífico, se a sentença no processo de execução ela teria essa definitividade ou não. Mas a principal corrente, a corrente doutrinária majoritária, defende que sim, que a sentença no processo de execução ela tem a eficácia material e, portanto, ela gera efeitos definitivos. A última característica é a subsidiariedade, que fica bem clara no artigo 771 do Código de Processo Civil, quando diz que as normas do processo de execução são aplicáveis subsidiariamente lá no cumprimento de sentença. E ainda que no processo de execução se aplica subsidiariamente as normas do processo de conhecimento. Essa subsidiariedade, ela marca, portanto, os processos de execução. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa pílula jurídica, que é uma pílula introdutória do processo de execução. Nós vamos percorrer todo o assunto, vamos estudar todo o processo de execução fragmentado em várias pílulas jurídicas. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, deixe aqui nos comentários a sua sugestão, que vamos ter o maior prazer em preparar uma pílula jurídica sobre o seu assunto. E se você tem também alguma dúvida, deixe nos comentários que nós vamos responder. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.